Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe seu dia hoje, abençoe sua casa e abençoe sua família. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, irmão. Eu não queria nem falar dessa palavra, porque muitas pessoas às vezes não entendem aquilo que a gente fala e acham que a gente está falando besteira, né? Mas fique no vídeo, se você abrir o vídeo, fica até o final, porque no final eu vou estar orando pela tua vida. E se você não é inscrito no canal, se inscreva todo dia. Deus te abençoar com a palavra dele aqui de manhã cedo nesse canal, amém? Porque aqui eu falo da palavra de Deus. Eu falo aquilo que Deus bota no meu coração. Eu oro a Deus pela noite, pelas madrugadas, pelas manhãs. Peço que Deus me dê uma palavra para pregar nesse canal e abençoar a tua vida, libertar a tua vida, curar a tua vida, abrir porta de emprego para você. Eu peço para Deus fazer isso, tá entendendo? É isso que o propósito desse canal é de ajudar as pessoas que escutam a palavra de Deus para não ser enganado, para não estar sendo enganado, tá entendendo? Porque tem muitas coisas hoje acontecendo aí, né, dentro desse ministério por aí, porque as pessoas, irmão, estão querendo idolatrar as coisas, tá entendendo? Material, para querer infiltrar ela no meio das espiritual. E a pessoa não pode fazer isso. A pessoa não pode trazer coisa da matéria para dentro da palavra de Deus, para dentro do evangelho. O evangelho, irmão, você nunca viu Jesus fazendo propaganda de nada, você nunca viu Jesus fazendo menção, tá entendendo, de outras nações que é mais abençoada do que essa, que é mais abençoada do que aquela. Deus sempre pregou, Jesus sempre pregou o reino dele, pregou a salvação, a libertação. Mas as pessoas não entendem as coisas e às vezes pensa que a gente está falando besteira, mas não é. Que Deus quer falar com você e abrir seus olhos para você não vir cair nas armadilhas do inimigo. Não vir cair, tá entendendo, naquelas falcatruas do inimigo, para depois você não sair frustrado, sair angustiado e triste dali daquele lugar que oferece essas coisas, que apresenta essas coisas para você. Deus quer que você saiba da verdade, que você ande no caminho da verdade, no caminho da justiça dele. E quer te abençoar sem precisar de você fazer nada, porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação é de graça. E quando você é salvo, você já tem toda a bênção do reino de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque você passa a ser um herdeiro do reino de Deus. Você passa a ser herdeiro com Jesus Cristo do reino. E o Filho de Deus são abençoados. Deus abençoa todos eles, Deus guarda, Deus livra, Deus protege, porque Ele é o nosso Deus. Então aqui, no livro de 1 Reis, no capítulo 14, no versículo 21, eu vou ler até o 24. Vou ler rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso. Mas depois a gente vai falando no decorrer dos outros vídeos, a gente vai falando mais sobre esses assuntos, sabe? Porque tem que ser falado. Se Deus mandou a gente falar, a gente tem que falar. Eu não posso obedecer a Deus. Mesmo que as pessoas ignorem, não queiram escutar, não queiram abrir o vídeo e ficar até o fim, não escuta, eu não posso fazer nada. Mas eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Eu não vou enganar ninguém. Diz assim, ó. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Sua mãe era amonita e se chamava Naama. Glória a Deus. Você vê que aqui, a palavra de Deus está falando aqui do filho de Salomão, de Roboão, né, que reinou em Judá, reinou 17 anos em Judá, e quando ele começou a reinar com 40 anos. Mas naquela época, os judeus estavam sempre colocando diante de Deus outras nações, outros deuses, fazendo coisa que não agradava a Deus, e muitos reis pereciam no seu reinado por causa da desobediência à lei de Deus. Aquilo que Deus mandava eles fazer, aquilo que Deus queria que eles fizessem, eles não faziam, eles desobedeciam, ia adorar outros deuses, se misturar com outras nações, com outros reis, com outras pessoas, e deixava de buscar o verdadeiro Deus, e perecia. Eles pereciam porque sofriam, porque eles andavam fazendo coisa que não agradava aos olhos de Deus. Aí diz assim, ó, Judá fez o que era mal perante o Senhor, e pelos pecados que cometeu, provocou seu zelo, mais do que fizeram os seus pais, tá vendo? Desde o Egito, que quando Deus tirou o povo do Egito, que o povo vinha pecando. Fizeram bezerro de ouro no Egito, fizeram tudo o que era errado para provocar a ira de Deus, tá entendendo? Sempre eles
provocar a ira de Deus. O que eu estou querendo falar para você com isso aqui, irmão, que os outros hoje, tá entendendo? No evangelho de hoje que a gente vive, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas estão se deixando se levar por essas coisas, tá entendendo? A palavra de Deus diz que os judeus sempre provocaram a ira de Deus, sempre adoraram outras nações, outros deuses, tá entendendo? Que é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, tá entendendo? Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, tá entendendo? Mais do que os seus pais no passado. Eles pecaram, fizeram tudo errado, eles sempre pecaram e fizeram as coisas erradas diante de Deus. Mas, irmão, você está falando mal do judeu? Eu não estou falando mal do judeu, eu estou falando do que o judeu praticava e praticam até hoje na presença de Deus. Porque tem muitas pessoas, irmão, que ficam enganando as pessoas. A pessoa viaja ali para a cidade de Jerusalém, chega lá, traz um óleo de lá, traz um azeite de lá e diz que é o azeite santo, é o azeite consagrado, e traz aqui para dentro das congregações para vender para o povo, para fazer um tipo de comércio com aquilo ali dentro das igrejas. E Deus não está se agradando de nada disso, irmão. Deus não está se agradando. As pessoas estão mentindo, estão enganando as pessoas para querer enricar, para querer ganhar dinheiro. Eu não estou aqui falando de nenhuma igreja, não, de nenhum ministério, não. Estou falando do que o povo está fazendo na presença de Deus e não está agradando a Deus, está entendendo? Porque a cidade de Jerusalém hoje, irmão, é igual a qualquer cidade, de qualquer cidade de outros países aí, de outro mundo. Lá tem a criminalidade, lá tem a prostituição, lá tem tudo, tá entendendo? Tem os criminosos, tem ladrão, tem tudo naquela cidade ali. Mas as pessoas mostram a Jerusalém como se fosse o Rio de Janeiro aqui, que a pessoa mostra só o cartão postal, mas não mostra o que está ao redor da cidade, o que está na periferia, nos becos, nos guetos da cidade, não mostra o que está acontecendo e acha que aquilo ali é um lugar santo, não. Jesus, ele santificou a terra quando ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para salvar eu e salvar você. Todos que aceitar Jesus como Salvador, crer nele e se batizar, é salvo pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não vai ser salvo e não vai ser mais santo do que ninguém, porque ele foi ali em Jerusalém, não. Porque a cidade hoje lá está debaixo de guerra. Morrendo gente no centro, morrendo gente de um lado, morrendo gente de outro, tá entendendo? E não tem nada de santo ali naquela cidade. As pessoas estão no pecado, as pessoas estão fazendo as coisas erradas, estão idolatrando, tá entendendo? Estão fazendo coisa até hoje que desagrada a Deus e as pessoas estão achando que aquelas pessoas ali, aquele lugar ali é o melhor lugar do mundo, é o lugar mais santo do mundo. É mentira, irmão. Tá entendendo? Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, tá entendendo? E disse para os judeus, para o Pedro, os que aceitaram a ele, os discípulos dele, ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e se batizar será salvo, quem não crê está condenado. Então não adianta a pessoa querer dizer que é salvo porque foi para Jerusalém, porque trouxe um azeite de lá, porque trouxe um nardo de lá, trouxe um negócio e vir querer fazer fantasia dentro das igrejas, não, que Deus não está aceitando essas coisas. Nem Deus aceita e você também não deve aceitar, porque você não precisa disso para ser abençoado. Você não precisa disso para ser salvo. Você não precisa disso para Deus curar uma enfermidade no teu corpo. Você precisa ter fé em Jesus Cristo, crer que ele é o Filho de Deus, e aquele homem que está ali na frente, se ele tiver comunhão com Deus, se tiver em comunhão com o céu, ele vai botar a mão na tua cabeça, ele vai interceder pela tua vida, e Deus vai curar a tua vida, vai libertar você de qualquer feitiçaria, de qualquer bruxaria que fizeram contra a tua vida. Tá entendendo? Porque as pessoas não querem abrir os olhos para enxergar o que está acontecendo, enxergar a verdade. Muita gente se frustra, muita gente fica, tá entendendo, sai falando, escandalizando a palavra de Deus, querendo julgar todos os irmãos, todos os crentes, que nem pessoas já vieram me dizer que todos os crentes é ladrão, todos os pastores é ladrão, todos não, meu irmão. Não fala isso não, você está mentindo. Porque o meu pastor da minha igreja não é ladrão, ele é um pai de família, trabalhador, tem a família dele, tudo, prega a palavra de Deus, é um homem de Deus e ele não é ladrão. Então eu já defendo logo, porque eu sei, tá entendendo o que está acontecendo. Não é todas as pessoas que estão fazendo isso, todo mundo está fazendo, não. Tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus, muitos servos de Deus praticando a justiça, falando a verdade, pregando o evangelho, sofrendo por outras almas, tá entendendo que está no pecado, orando de madrugada, jejuando, se consagrando, para que Deus alcance aquelas almas também. Tem muita gente pregando o evangelho, não tem muita gente sofrendo, botando a vida em oração e consagração diante de Deus, gemendo para que Deus venha alcançar a alma que está nas ruas, que está no pecado, que está na prostituição. Mas tem muita gente no meio, não se aproveitando para querer fazer negócio com a palavra de Deus, querer vender a palavra de Deus, querer tá entendendo, contradizer sua fé em Jesus Cristo, querer contradizer a fé genuína do evangelho. Não pode acontecer essas coisas e as pessoas ficam
Tá entendendo, irmão? Se deixando levar por essa falcatrua, por essa mentira, irmão. Então a gente tem que pedir a Deus, tá entendendo, irmão, para tirar essas pessoas. Tirar essas pessoas do meio do povo, do meio da igreja, do meio do povo que é de Deus, o povo santo que é de Deus, tá entendendo? Afastar essas pessoas, porque tá mentindo, irmão, tá enganando e tá achando que tá fazendo as coisas certas. Não tá fazendo certo, irmão. Jesus, você nunca viu Jesus, irmão, pregando, oferecendo vidinho de azeite, oferecendo vidinho de suco de uva, dessas coisas. Você nunca viu Jesus fazendo isso para curar ninguém. Jesus curava pela fé que a pessoa tinha. Você tem fé que eu posso fazer isso? Tem. Então seja curado em nome de Jesus Cristo. Se a pessoa vai para a igreja para buscar a Deus, para querer ser salvo, querer ser liberto, Deus vai curar, irmão. Deus vai libertar sem precisar dela fazer nada. Tá entendendo? Você não tem que deixar de abençoar a tua igreja, abençoar teu pastor, dando seus dízimos na igreja, dando suas ofertas, fazendo seus votos. Então, isso aí é uma coisa que todo mundo tem que fazer, porque a igreja é uma comunidade que ela não é patrocinada por ninguém, tá entendendo? Por governo, nem por ninguém. Então, quem ajuda a comunidade evangélica, o povo evangélico, é o povo de Deus mesmo. É aqueles que aceitam Jesus, que são abençoados, ele vai lá e faz os votos dele, dá a oferta dele, deixa no altar, e ali são pagos os aluguel da igreja, paga as águas, paga a luz dos templos, tá entendendo? Então, a gente tem que fazer isso, a gente não tem que deixar de fazer, tá entendendo? Agora, cada um faz de uma maneira que pode, com aquilo que ele tem no coração e agrada a Deus, Deus vai e abençoa a vida da pessoa. Mas não fica atrás dessas coisas não, irmão, atrás desses pacotinhos de coisas, dessas coisas que as pessoas trazem lá de fora para querer fazer fantasia com ele aqui dentro das igrejas, não, que você não vai ganhar nada com aquilo, porque azeite, farinha, qualquer coisa, se comprar no mercado aqui, a gente abençoar a Deus e a gente ungir uma pessoa com um azeite que a gente comprar no mercado, consagrar ele e orar, Deus vai curar a pessoa, não por causa do azeite, mas por causa da palavra dele que ele cumpre. Que está escrito lá em Tiago. Tá entendendo? Se tiver alguém no meio de vós doente, enfermo, tá entendendo? Chama ele e faz a oração da fé. Unge ele com óleo, tá entendendo? Se tiver pecado, será perdoado. E se tiver enfermo, será curado, tá entendendo? Então, a palavra de Deus é que Deus cumpre na vida da gente, na vida daquele que escuta, na vida daquele que vem para a presença de Deus, irmão. A gente tem que apresentar a palavra de Deus, aquilo que é feito dentro da palavra de Deus, que Deus vai fazer acontecer em nome de Jesus Cristo. Porque a salvação é de graça, a libertação é de graça, a cura é de graça, tudo é de graça, irmão. Você não precisa pagar nada e nem dar nada a ninguém, para ninguém orar por você e curar a tua vida. Eu oro pela tua vida, eu prego o evangelho para você. Se você quiser me abençoar, você abençoa. Se não quiser também, eu não vou ser teu inimigo, eu vou amar você do mesmo jeito em Cristo Jesus, porque Jesus não quer, tá entendendo, irmão? Quando Deus levanta uma pessoa na terra para te abençoar, ela vai te abençoar e você nem vai, tá entendendo, saber quem é aquela pessoa, porque ela se some, vai embora e você nunca mais nem vê a pessoa, mas a pessoa vem com a intenção de te abençoar mesmo e ela não erra o alvo, não. Tá entendendo? Sabe por que eu falo isso? Porque um dia eu estava orando, quando eu estava orando para me casar, orando, dizendo que Deus não estava me ouvindo, Deus falando comigo, eu duvidando do que Deus estava falando tudo. Aí um dia eu estava num canto assim em pé, numa congregação, e chegou um homem lá de Itapecerica da Serra. E chegou lá, falou assim, disse, ei, você que está em pé aí, vem aqui, eu quero falar com você. Eu nunca tinha visto esse homem. E se você está pedindo a Deus, tá entendendo? Deus está te ouvindo. Ele já começou falando comigo, o Espírito Santo de Deus usou a vida daquele homem, daquele pastor, era um pastor ele. Se você está pedindo as coisas para Deus, Deus está te ouvindo, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, tá entendendo? E nada que ele falou para você vai cair por terra, porque ele está contigo, ele é contigo. E eu vim aqui hoje somente para confirmar essa coisa na tua vida. Eu não podia errar o alvo, não, e o alvo era você. Eu vi você em pé ali, e quando eu olhei para você, Deus disse, é aquele dali, chama ele. Glória a Deus. E aquele homem pegou naquela época, tirou R$100 do bolso assim, aquela nota verdinha, e disse assim, ó, toma isso aqui para você. Isso aqui não é a tua bênção que Deus está, mas é para que você saiba, tá entendendo? Que ele vai te abençoar. Isso aqui é o começo, é um pedacinho da tua aliança que tu queres se casar, para tu comprar a tua aliança, porque o restante vem tudo aí para você, glória a Deus. E Deus, irmão, naquela hora ali eu me emocionei, porque eu vi que era Deus usando a vida daquele homem para falar comigo, e a partir daquele dia, minha vida só foi abençoada, minha vida só foi honrada na presença de Deus, mais e mais do que estava sendo, mas eu achava que Deus não estava ouvindo minhas orações. Então Deus quer que você ore, Deus quer que você busque a Ele, confie nele, porque Ele está te ouvindo, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar, tá entendendo? E não deixa ninguém contradizer sua fé em Deus, não, irmão.
Não deixe ninguém contradizer a confiança que você tem em Jesus Cristo, não, porque ele vai te honrar, ele vai te abençoar e te dar tudo aquilo que tu tem te pedido para ele em oração, ele vai honrar a tua vida. No versículo 23 diz assim, ó, porque também edificaram altares nas colinas, colunas e postes sagrados sobre todo o monte e debaixo de toda a árvore frondosa, tá entendendo? Ele levantado naquela época altares para adorar outros deuses, queimar incenso, postes ídolos, tá entendendo? Então, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser o povo dele, estava fazendo coisa, e até hoje faz, irmão, errada, para que não agrada a Deus. Muitas vezes o país está naquela guerra ali, Deus está naquela guerra, Deus não está na guerra. Deus dá livramento, Deus guarda para o inimigo, os adversários não destruir, porque Deus sabe trabalhar na vida daquele povo ali, Deus sabe trabalhar na vida do judeu, e a gente não pode julgar ninguém. Deus não chamou a gente para estar julgando ninguém, mas para falar a verdade, irmão. Falar o que está acontecendo, o que está acontecendo hoje, está entendendo, para que você não venha ser enganado. Não venha ser iludido com palavras bonitas, com coisas que a pessoa diz para querer contradizer os teus ouvidos, contradizer a tua fé na presença de Deus. Porque eu nunca me deixei levar por essas coisas, sabe, irmão? Porque até hoje eu sou abençoado, Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado, me prosperado, e nunca Deus me decepcionou naquilo que Ele falou que ia fazer para mim. Tudo que Ele fala, Ele faz, acontece, tá entendendo? E eu estou aqui para dar esse testemunho para você, que Deus é na tua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, e você vai levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus por essa palavra que você está ouvindo aqui hoje. Porque muitas coisas que estão acontecendo, você está sendo frustrado, não vem acontecendo porque Deus não quer que você aplique uma fé numa coisa que é mentira, não. Está entendendo? No versículo 24, para terminar, eu disse que ali até o 24, diz assim, havia também prostitutos na terra, faziam conforme todas as abominações dos povos, que o Senhor havia expulsado do meio dos israelitas, tá entendendo? Então havia prostituto também naquele tempo no meio do povo de Deus. Tava as pessoas se prostituindo, tá entendendo? Entregando sua vida ao lazer, tá entendendo? Às paixões, às lascivas, das luxúrias, tá entendendo? Que nem Judá, o filho de Jacó se prostituiu com uma prostituta, tá entendendo? E prometeu que ia lá levar um presente para ela, depois foi lá e depois tentou não querer ver mais essa mulher, mas a mulher encontrou ele, tá entendendo? E essa mulher terminou virando uma pessoa abençoada do meio da família dele, porque ele se prostituiu com ela e a mulher quis também que a bênção dele estivesse na vida dela também. Deus não mandou ele se prostituir com ninguém, ir atrás de prostituta, tá entendendo? Então, Deus está te falando isso hoje, não é para querer julgar a vida de ninguém, nem que você está julgando ninguém, não. Tá entendendo? Ore por essas pessoas. Ore por esses lugares que você está vendo que está acontecendo essas coisas aí. Ore e peça a Deus, porque só Deus, irmão, que pode botar a mão em cima ali e acabar com aquela mentira, com aquelas coisas que estão acontecendo. Mas a verdade você tem que escutar. Não pense que vidinho de azeite, vidinho de perfume, vidinho disso aqui vai curar você, vai libertar você, vai salvar você, não, irmão. A palavra de Deus diz que Paulo, quando saía, passava pregando o evangelho, e Pedro, eles pegavam lenço e dava para o povo, e aquele lenço consagrado, o povo era abençoado através daquele lenço. Está na Bíblia, está. Então, Deus vai honrar. Se está dentro da palavra de Deus, Deus vai honrar. Não quer dizer que a pessoa vai sair vendendo lenço por aí para todo mundo, não. Mas se acaso acontecer, tem uma pessoa doente lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, e a pessoa depois falou, fulano está lá no hospital, tudo, eu digo, ó, pega esse lenço aqui, eu já orei, já consagrei a Deus, bota ele em cima dele. Não é o lenço que vai curar ele, é a minha fé e a fé daquela pessoa que vai entrar em comunhão através daquele lenço ali, naquele lugar ali, vai curar aquela pessoa, porque está ligada. A palavra de Deus diz que tudo que a gente ligar na terra é ligado no céu. Então, se a gente liga a fé e a nossa comunhão com Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele honra a nossa fé, honra as nossas orações que nós fazemos, porque Ele diz que aonde teu pensamento for, agora eu vou lá. Então, a pessoa está lá no Rio de Janeiro doente, mas a gente bota o pensamento lá, o Espírito Santo vai lá e cura ela, porque é assim a comunhão, é assim que o Espírito Santo age, e é assim que Ele está agindo na tua vida, no meio da tua casa e da tua família, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que eles venham ler essa palavra, Pai, venham entender, meu Deus, e não venham praticar coisa, meu Deus, que desagrada ao Senhor,
que o Senhor não mandou fazer, meu Pai, que o Senhor não mandou o homem fazer, meu Pai. Toma nas tuas mãos, meu Deus, essa alma, não deixa ela ficar frustrada, Pai, enganada, mas abençoa ela, Pai, guarda, livre e protege, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fica na paz do Senhor Jesus, amém?